Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos iniciar mais uma aula de educação física, ainda tratando o conteúdo ginástica. Porém, hoje a gente vai trabalhar vai ver um pouco da história, do significado da ginástica e como se deu o processo histórico da ginástica desde o seu início até os dias atuais. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é ginástica? Quando a gente observa essas imagens, a gente vê algumas demonstrações de ginástica, não é isso? Então, todas essas imagens, elas podem ser caracterizadas, definidas como ginástica, cada um com seu objetivo e sua forma de desenvolver. Então, a ginástica, ela é caracterizada como uma prática corporal, certo? Que tem inúmeros objetivos. Pode ser classificada em ginásticas não competitivas, que tem o objetivo fins estéticos, melhoria da saúde e também bem-estar, e competitivas, que tem o objetivo do alto rendimento, tá bom? Mas de onde vem essa palavra ginástica? Qual o seu significado? Bem, a palavra ginástica, ela vem do termo grego gímnicos, que traduzindo para a nossa linguagem, essa língua, significa a arte de exercitar o corpo nu, tá? Essa definição, ela não está associada de uma maneira geral ao fato do corpo estar despido, mas sim também está atrelada ao termo a arte de exercitar o corpo nu, ou seja, um movimento ser lúdico, ser um movimento dinâmico e dá a ideia de liberdade, tá? São movimentos livres, tá? Sem nenhum impedimento de execução. Ok, pessoal? Então, a gente já viu o que é ginástica, mas para a gente comentar um pouco sobre a ginástica na atualidade, nos dias mais remotos, a gente vai ver um pouco de onde veio a ginástica e como foi que ela chegou até os dias de hoje, tá? Bem, a ginástica, comentando um pouco sobre sua história, ela confunde-se, a história da ginástica confunde-se um pouco com a história do homem, tá? Como sabemos, né, o homem, ele vem lá da pré-história, né? Os primeiros relatos históricos da humanidade, da pré-história, né? O homem, aquele homem das cavernas, de um modo de vida rudimentar, né? Primitivo. Então, a ginástica, ela se inicia, né, de acordo com registros históricos, as conhecidas pinturas rupestres, ela vem da pré-história, onde o homem ele se utilizava desses movimentos, dessas atividades físicas, como saltar, correr, movimentar-se, caçar, mas um intuito atrelado ao objetivo da sobrevivência. O homem não tinha consciência que aquela ação corporal era uma ginástica, era um tipo de ginástica. Porém, ele fazia aquilo sem consciência, mais pelo instinto de sobreviver, certo? Defender-se do predador e também procurar a caça para se alimentar. Tá bom, pessoal? Então, posteriormente, numa época mais à frente, na antiguidade, ela se afirma, a ginástica ela afirma-se, ou seja, ela ganha nome. A prática corporal é definida, é denominada como ginástica, tá? Onde na antiguidade, mais precisamente na Grécia, ela tem o objetivo, a ginástica, de manter o corpo saudável, tá? Os gregos tinham a ideia de prezar um corpo belo, um corpo saudável, um corpo forte, tá? Dentro da antiguidade ainda também outras civilizações se empoderaram, se utilizaram da ginástica, como a civilização romana, a civilização espartana,
certo? Elas utilizaram a ginástica para também em favorecimento do corpo, onde elas usavam a prática da ginástica para educar o corpo. De que maneira? Mantendo um corpo forte, um corpo ágil, tá? Para que, principalmente os homens é que tinham esse hábito para manter esse corpo saudável e prestar serviços à sua pátria, tá? Servindo à guerra e em batalhas. Já na Idade Média, a ginástica ela dá uma estacionada, ou seja, a ginástica na Idade Média ela não é uma prática voltada para toda a sociedade, para todos, apenas para homens, principalmente também para fins militares, ou seja, preparar o corpo dos homens, deixar o corpo mais forte, mais ágil para eles defenderem seu país nas guerras, tá bom? Posteriormente, na Idade Moderna, ela fundamenta-se, ou seja, a ginástica ela vem com caráter mais educativo e ela passa a ter mais importância comparada às outras civilizações ou às outras épocas. E só na Idade Contemporânea, que é a idade mais remota, né, é que ela consegue sistematizar-se, ou seja, ela consegue ganhar mais potencialidade, digamos, na sociedade. Ela vem com um caráter mais educativo, onde ela vem sistematizada, ela tem uma classificação, um objetivo, várias modalidades, então ela consegue ser organizada de uma maneira mais objetiva, tá bom? Então, a ginástica chega aos dias de hoje com um acúmulo de conhecimento e práticas desenvolvidas pela humanidade ao longo da história. Então, foi como eu falei, pessoal. Ela parte da pré-história, vai para a antiguidade e vai evoluindo até os dias de hoje. Porém, essa evolução só agregou conhecimento a essa temática, a essa área do conhecimento que é a ginástica, tá? Então, nos dias de hoje, a ginástica ela é conhecida como, é vista como uma prática corporal com inúmeras faces, ou seja, inúmeras habilidades, inúmeras práticas e objetivos. Ela não tem apenas um objetivo, ela tem vários tipos de modalidades, cada uma com seu objetivo, tá? E engloba modalidades competitivas, como eu falei anteriormente, e não competitivas, que envolvem uma série de movimentos que exigem algumas capacidades físicas, como força, flexibilidade e coordenação motora para o aperfeiçoamento físico e mental, tá? Se tratando das modalidades, como eu falei, elas são divididas nessas duas categorias. Então, exemplos, tem várias outras, mas eu trouxe só 2 exemplos de cada. Sobre as competitivas, a gente pode citar a ginástica rítmica, tá? Que é uma ginástica que, além de movimentos bem elaborados e coordenados, ela também se faz uso de objetos e também executada ao som de música, tá? E ginástica acrobática, tá bom? Que ela também exerce alguns movimentos de acrobacia bem elaborados e bem coordenados. Em relação às não competitivas, temos a ginástica aeróbica, tá? Que ela é mais voltada para a questão da estética e da saúde, e a localizada também, tem muita contribuição. As competitivas também, mas o enfoque delas é outro, é o alto rendimento. A gente pode ver muitas competitivas em Olimpíadas, certo? Em Jogos Olímpicos, nas competições. Já as não competitivas, elas são praticadas mais em ambientes de academia, ao ar livre, tá? Então, cada uma, como eu falei, com seu objetivo. Porém, todas são de extrema importância e contribuição para a nossa sociedade, ok, pessoal? Então, esse é o conteúdo da nossa aula dessa semana, tá bom? Esse slide, esse conteúdo, ele vai subsidiar o desenvolvimento da atividade posteriormente. Vocês receberão, tá bom, pessoal? Então, é isso.